Estando na hora designada e presente todos os magistrados, Ministério Público, secretário, pessoal de apoio enquanto há nessa sessão, e ainda invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão ordinária dessa segunda turma desse egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Realmente eu agradeço os meus colegas porque eu fiz um empenho, um esforço concentrado de colocar 2 semanas numa única pauta, no meu caso, que estou saindo de férias, e certamente o segundo e terceiro votante, eu vi pelos votos, passaram fim de semana debruçados para ter a votação com a devida consciência e exatidão. Essas escusas pelo trabalho adicional, mas o desejo meu que sair de férias, deixar os processos julgados, distribuídos em meu nome, foi o que eu estou procurando fazer. Submeto aos eminentes colegas a ata da sessão anterior e, não havendo qualquer objeção, declaro a mesma aprovada. Vamos então ao pregão do processo. Observadas as preferências regimentais, em advogado de fora da região serão apregoados em primeiro lugar. Eu estou conhecendo do agravo de petição interposto pela Fundação Mineira de Educação e Cultura, 59 da pauta, negando falará a provimento doutora ao apelo. Tayana Custa de Xavier R$ Bastos 44,26 Bertus, pela pela agravante. recorrida. Doutora Tayane não é de Belo Horizonte, não, né? O nosso tribunal tem um critério que nós sugerimos de anunciar a proposta de voto, caso ela seja de acordo, a advogada aguarda eventual voto divergente para, se for o caso, dispensar a sustentação. Neste caso, a doutora fala pela recorrida, não é isso? A minha proposta de voto como relator é no sentido de conhecer do recurso, mas negar provimento, ou seja, manter a sentença de origem. Só aguarda eventual voto divergente? Aguardo. Como vota aqui o segundo votante, doutor Helder? Senhor presidente, só um minutinho aqui. É o 59 da pauta. Elias Flávio, Cargo Lift, Logística. Cargo Lift. Eu estou de acordo, senhor presidente. De acordo, doutora desembargadora Maristela? Não está abrindo aqui. É o meu costura também. Aqui, pode deixar. Eu tenho um resumo aqui do lado. A doutora Maristela tem dúvida quanto à questão da carga de confiança, né? É um moço que ganhava 2.000, depois passou a 2.000. Agora abriu aqui. Eu tenho dúvida porque eu achei o salário muito baixo para configurar o cargo de confiança, então eu fico vencida neste ponto. Eu analisei nesse aspecto também, mas pelos depoimentos, aqui na filial de Belo Horizonte, ele tinha maior autoridade, tanto que houve até a questão que seja justa causa pelo poder, talvez, que ele tivesse. Houve, sim, esse indício, mas pelo conjunto da prova eu entendi que prevalece o cargo de confiança nessa circunstância. Então, fica vencido em parte... Parcialmente só em relação às horas extras. Então, prevaleceu, por maioria, a decisão de origem, vencida em parte a desembargadora Maristela quanto à caracterização do cargo de confiança. O resultado fica proclamado. Agradeço. Processo número 13. Vamos ao próximo. O RO número 1975-2013-007. Ainda nessa pauta, o 26 da pauta falará doutor Paulo Alex França de Jesus pelo recorrido. 26 é ISSS Tiago. Minha proposta de voto, neste caso, é de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento apenas para reduzir os honorários periciais para R$ 1.600, mantido o restante quanto ao mesmo. Aguarda eventual voto divergente, doutor? Então fala pelo recorrido, não é isso? Recorrido, Tiago Félix. Pois não. Então, doutor Helder? Estou de acordo, senhor presidente. Desembargadora Também de Maristela? acordo. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado. Tenha um bom dia, muito obrigado. Próximo. Naquele aspecto da vibração, do nível de vibração, Ainda nessa sessão, o 13 da pauta falará doutor Alisson Douglas Casais pelo recorrido. A gente aplicava, não a portaria, mas aplicava... Aqui a minha proposta de voto é um provimento parcial, conhecer um provimento parcial
apenas para determinar a observância do índice da caderneta de poupança aos juros de mora na condenação em hipótese segunda reclamada, mantido o valor da condenação porque é ainda compatível. Só aguarda eventual voto divergente, doutor? O provimento é só nesse sentido? É só nesse sentido, isso. Sim, aguardo. Doutor Helder? Estou de acordo. Vereadora Maristela? Também de acordo. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado. Muito obrigado. Então, bom dia. Próximo. Então, prevaleceu por maioria vencida a doutora Maria Laura naquele aspecto. Ainda nessa pauta, o 37 falará doutor Carime Abreu Sade Júnior, pela recorrida CIA Modas Limitada. Eu sou relator deste processo e a minha proposta de voto, em harmonia com outros julgamentos que temos realizados aqui na turma, eu sei que se passar a reforma isso aqui vai ser alterado, e tudo indica que vai passar, e cabe ao judiciário, uma vez aprovada a lei, aplicá-la, mas por enquanto eu estou dando parcial provimento, conhecendo e dando parcial provimento, declarar a nulidade do contrato firmado com a primeira reclamada, reconhecer o vínculo de emprego diretamente com o reclamado, no período de 1º de julho de 2013 a 27 de 11 de 2005, determinando retorno à origem para prosseguir o julgamento. É a minha proposta de voto. Passar a palavra ao advogado escrito para a sua sustentação. Bom dia, doutor Sebastião, desculpa. Vossa Excelência limitou o vínculo de julho de 2013 a outubro de 2015? Isso. Ok, pois bem. Bom dia a todos. Eu falo em nome da CIA recorrida. Antes de adentrar no mérito do processo, vou fazer breves considerações, apesar de notório o funcionamento da CIA, sobre a estrutura organizacional da empresa. A CIA possui 2 setores distintos. O varejo, que, por óbvio, comercializa as roupas e os acessórios de moda feminino e masculino, e o setor RFS. O setor RFS é o responsável pela comercialização do produto principal do setor, o cartão de crédito CIA. Todos os outros produtos comercializados no referido setor são decorrentes da aquisição do cartão CIA. Quem são os possuidores do cartão CIA? Os clientes CIA que perambulam na loja, adquirindo as roupas. Isso por quê? Porque existem promotores de vendas que abordam esses clientes no interior da loja e que ofertam esses cartões. Ainda, nos caixas, ao cliente fazer a compra, é oferecido parcelamento em maior quantidade sem juros se a compra for efetuada com o cartão CIA. Caso o cliente não possua o cartão CIA e ele entenda como interesse em adquiri-lo, é chamado um promotor de vendas do setor de RFS para levar o cliente ao setor para fazer os trâmites legais. Pois bem, eu vou chamar a atenção de Vossa Excelência para o depoimento da reclamante, que confirma a tese de defesa da recorrida, ok? Que o setor RFS é distinto do setor de varejo. E o principal dessa questão que difere desse processo, que difere dos processos que nós já estamos acostumados aqui, é que ela possui um período muito grande no setor de varejo. Isso porque ela afirma que, quando foi contratada, iniciou o trabalho no setor de caixa, que pertence ao setor varejo, que permaneceu no caixa por mais de um ano. Que o caixa é onde são passadas as compras dos clientes, que também eram feitas trocas de produtos na loja da primeira reclamada. Pois bem, aí está comprovada a distinção dos setores, que os setores não se misturam. Já no período em que a reclamante elaborou no RFS, sim, a recorrida não nega isso, inclusive em defesa, em documentos nós juntamos, e eu acho importante mencionar isso na tribuna, porque quando temos ações aqui exclusivamente de varejo, esse procurador que vos fala, sempre faço questão de apontar os contra-cheques juntados da empresa, que são documentos que apontam o setor de labor da reclamante. Quando é varejo, a tese é uma. Quando é RFS, a tese é outra. Vossas Excelências já estão acostumados com isso. O RFS nada mais é que um setor que deu margem ao contrato de parceria entre Bradescar e CIA. A CIA atua como correspondente bancário, autorizado pelo Banco Central e pelas resoluções trazidas aos autos. Eu colacionei nas contrarrazões recente decisão do Tribunal Superior do Trabalho na 3ª turma, ao qual julgou lícita a terceirização
julgou válida o contrato de parceria entre CIA e Bradescar para declarar lícita a terceirização ocorrida igual no presente processo. O que é o RFS? É um modo que a CIA achou de incrementar a venda dos seus produtos, porque o cliente CIA que possui o cartão de crédito, ele pode fazer compra em mais vezes sem juros dentro da loja, ele possui programa de vantagem que pode trocar por pontos, por roupas, por acessórios, etc. E outra, as atividades desempenhadas pelas funcionárias do RFS são distintas do artigo 17 da Lei do Sistema Financeiro. Eles não se correspondem com as atividades bancárias pela devida sua complexidade. Não é feito guarda de numerário na CIA, não são feitos investimentos na CIA, não são feitos nenhum tipo de transação financeira na CIA que envolve capital de cliente. Apenas situações procedimentais vinculadas ao cartão de crédito CIA. Então, por isso, a recorrida pede vênia ao eminente relator e que aos demais julgadores seja mantido a sentença de primeiro grau, muito porque restou consignado no processo, e confesso pela reclamante que ela não trabalhou exclusivamente para o banco. Ela teve período, inclusive, grande de varejo, ou seja, exclusivamente para a CIA. E mesmo quando trabalhou no setor de RFS, essa estava realizando atividades comerciais destinadas ao objeto social da CIA, que é o estímulo de venda. Então eu peço vênia a Vossa Excelência, peço que os demais julgadores mantenham a sentença de primeiro grau. Na impossibilidade de manter a improcedência, que seja mantido a proposta de voto do doutor para a vinculação o vínculo no período de julho de 2013 a outubro de 2015, quando a reclamante elaborou na RFS. Obrigado. As duas figuras a rigor. Bem, eu vou ser mais sintético, tem uma pauta muito longa. O assunto é recorrente aqui. Eu separei o período de varejo, o período da RFS, só estou declarando no meu voto o vínculo a partir de julho de 2013, o período anterior inteiro, não. Eu sei que a matéria é controvertida, a jurisprudência do Tribunal Superior emite sinais diversos, não há uma unificação, e agora acho que a legislação é que vai resolver, até para dar segurança jurídica para todos. E por isso, nessa mesma linha, eu transcrevi aqui o depoimento da preposta, era muito esclarecedor, conjuguei com o depoimento da reclamante, por isso que só estou considerando o período RFS, e na linha de outros entendimentos, sinteticamente, eu mantenho a minha proposta de voto. Colho o voto do segundo votante, doutor Helder. Senhor presidente, está vendo, eu estou apresentando a divergência, eu estou mantendo a sentença, eu entendo lista, terceirização. Eu acho que não é o fato, não é setor onde o empregado trabalha que define o enquadramento sindical dele, mas sim a própria atividade preponderante. Não vejo nenhuma irregularidade na prestação de serviço envolvendo essas duas empresas, do mesmo grupo econômico ou não. Isso eu estou apresentando a divergência da Tavena. Para fim de apuração de horas extras, excluídos períodos de férias e afastamentos, como se apuraram em liquidação. De 1º de julho de 2013 a 27 de 11 de 2015, que foi o período que ela atuou mesmo em atividade bancária, eu estou acompanhando integralmente o voto do relator. Então, prevalece por maioria o voto por mim já anunciado, vencido o segundo votante, juiz Helder. Muito obrigado, bom dia. Próximo. Agora passaremos à pauta física, pois tem uma sustentação oral à distância. No 11 da pauta física, falará Dr. Guilherme Nogueira Santos, do Foro de Juiz de Fora. Falará pelo recorrente. Relator, Dr. Sebastião. Pois não. Eu fiquei nessa dúvida, porque o 180 não poderia dar, né? Não posso dar porque ele reformar com teste. 11, doutor Guilherme, me ouve? Sim, excelência. Pois não. Eu vou iniciar a proposta de voto para orientar a tentação, que é a seguinte. Eu estou propondo prover em parte o recurso do reclamante
para deferir o pagamento como extra das horas laboradas a partir da sexta diária ou 36ª semanal, 6 horas e dá 220. que for mais benéfico, sem duplicidade de apuração, normalmente com os reflexos, e ainda, no recurso reclamante, acrescer a condenação ao pagamento de 20 minutos extras in itinere. De 8. Eu estou dando 6. E estou também provendo, aliás, só para completar, os minutos in itinere apenas ausência de transporte nos horários de 23 às 6 da manhã do dia seguinte. Estou provendo também na minha proposta, em parte, o recurso da reclamada para excluir as horas de passe e para reduzir os honorários periciais de R$ 4.000 para R$ 1.600. Estou acrescentando a condenação ao valor de R$ 20.000 com custo de R$ 400 pela reclamada. Minha proposta de voto, passo a palavra ao Dr. Guilherme Nogueira para a sua sustentação. Excelência, primeiramente, bom dia. Há divergência? O senhor aguarda eventual divergência? De ouvir. Sim, então, se houver... Por favor. A divergência no recurso do reclamante. Então, vamos colher o voto. Segundo votante, doutor Helder. Presidente, eu estou apresentando a divergência só a questão do item 1, que é das horas extras. Eu estou considerando como... Porque a situação desse maquinista, a situação dele, eu acho que é peculiar e os instrumentos normativos deliberaram com correção a jornada especial deles, ainda que considerado turno ininterrupto e a súmula 423 TST. E outra coisa que eu até ressalvo aqui, que eu acho interessante, entre aspas, é que o sindicato faz o acordo coletivo e depois patrocinação de empregado, ele como patrocinação desse empregado, dizendo que o que ele fez não está valendo. Então, senhor presidente, diante dessas duas ressalvas, eu estou apresentando a minha divergência só no item 1. Eu estou dando validade ao que está na cláusula e estou... Negando está deferindo as horas extras. Eu estou negando provimento só no item 1. Pois não. O doutor quer se manifestar? Gostaria de ouvir o voto da terceira votante. Sim, depois dela votar, aí já terá terminado o julgamento. Porque a divergência dele foi só no voto, só no item 1 do recurso do reclamante. Compreendo. Eu gostaria de insistir, então, excelência, primeiramente, bom dia a todos os presentes, com relação à equiparação salarial, chamando a atenção dessa egrégia turma para a ficha de evolução funcional que foi acostada aos autos com a defesa e que indica que o paradigma Fernando exerceu funções de técnico em eletrotécnica e técnico de manutenção, funções essas que jamais foram exercidas pelo reclamante e que, data vênia, não foram examinadas na sentença. O exercício dessas funções pelo paradigma, ela implicou em vantagens salariais que se incorporaram ao seu contrato de trabalho por força da hermenêutica extraída no item 6 da súmula 6 do Colete ST, constitui vantagem não extensível ao reclamante. Então, portanto, a reforma da sentença nesse sentido é absolutamente necessária e não constituiria nenhuma ofensa ao princípio da isonomia. Com relação às horas extras excedentes à sexta diária, data máxima vênia, acredito que a sentença, neste caso, deve ser mantida por conta do respeito ao princípio da liberdade sindical, que condiciona a liberdade das partes em pactuarem, certo que não houve ofensa à súmula 423, as demais súmulas que informam a matéria, porque não foi pactuado nos acordos coletivos, horas extras, um elastecimento excedente à 8ª hora diária, não foi totalmente respeitado, e as escalas eram especiais, escalas de 4 tempos, da forma como alegado nas contrarrazões. Portanto, quanto às demais matérias, reitero as razões recursais e as contrarrazões oportunamente opostas apresentadas. Então, pois não. Eu, como relator, estou permitida a regularização propondo manter o voto, primeiro no recurso do reclamante, está havendo a divergência. Porque o parágrafo único tem aqui uma súmula do nosso tribunal, a 38, que eu estou aplicando naqueles limites. E quanto à questão da equiparação salarial, faltou respaldo probatório para o que foi alegado quanto ao paradigma Fernando Rogério de Lima. A empresa não desvencilhou do encargo probatório nesse sentido, e por isso que eu estou mantendo a sentença. Porque, de fato,
O segundo votante já preferiu o seu voto. O terceiro votante, desembargadora Maristela. De acordo com o seu relator. Ao reclamante. Abrir Então, e eu fechar proclamo a que, por maioria, vencida em parte no recurso do reclamante, o juiz Helder prevaleceu o voto por mim anunciado. Para um voto Nossa, Excelência, obrigado. Se conhecido também o recurso da empresa, que seja dado provimento ao recurso ordinário do reclamante. Eis que a testemunha ouvida nos autos demonstrou que não era permitido o gozo de 30 dias de férias. E não há prova contrária nesse Número sentido. 18 é Danilo ArcelorMittal. Minha proposta de voto pede-se para que não seja conhecido o recurso do banco em virtude da ausência do depósito recursal regular nos autos. E se assim o for, conhecer os recursos ordinários, dar provimento parcial ao recurso do reclamante para reconhecer a aplicabilidade do divisor 180 no labor prestado em turno ininterrupto de revezamento e deferir o pagamento das diferenças das horas extras e reflexos já quitados e calculados com o divisor 220. E dou também parcial provimento de recurso reclamada para excluir da condenação o pagamento adicional noturno sobre as horas prorrogadas em horário diurno e reflexos. E indico aqui as parcelas para fins de previdência social. Minha proposta de voto, passa a palavra ao eminente advogado, doutor José Caldeira. Ou aguarda eventual voto divergente. Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente, eminentes desembargadoras e desembargadores componentes da secretaria, turma, novo procurador, digna secretário. Excelência, a única matéria que eu gostaria de destacar dessa tribuna é no que diz respeito à prorrogação do horário noturno no período diurno. Eu conheço a jurisprudência dessa turma, que em vários outros processos anteriores tem prestigiado a redação literal da súmula 60 do COLEN TST, que diz que cumprida integralmente a jornada, mas o próprio TST tem dado interpretação diferente à sua própria súmula. Nós tivemos, no caso de Montes Claros, nós tivemos 50 processos ajuizados nas duas varas. 25 foram julgados procedentes e 25 improcedentes. Nós conseguimos, aqui foram mantidos por essa turma as sentenças da improcedência e reformados da procedência quando vieram essa turma. Os recursos todos foram providos no COLEN TST, porque o argumento é da jornada mista. E vários acórdãos que são citados dizendo o seguinte: olha, não é o fato da empresa começar a 0 hora ou às 11h40, ou seja, posterior ao início da jornada noturna, que teoricamente, então legalmente é 22 horas, 10 horas da noite, é que vai impedir o efeito nocivo da prorrogação da jornada noturna no período diurno. E o COLEN TST tem sistematicamente reformado as decisões desse egrégio tribunal nesse aspecto. E aqui existem apenas, na verdade, duas turmas que julgam como o voto do eminente desembargador relator. Nós só fazemos essas ponderações, reconhecemos a matéria. O ideal, realmente, é que o Tribunal Superior do Trabalho reformulasse a sua própria súmula para evitar esse tipo de julgamento e até de constrangimento em relação ao órgão superior e hierárquico. Com essas singelas considerações é que pugna o obreiro pela manutenção da sentença no aspecto e defira o reconhecimento de jornada noturna no prorrogamento desta em horário noturno, ou seja, de 5 às 7 horas da manhã. Justiça, senhor. Pois não. A matéria é conhecida, eu acho que o TST, se ele está mudando, deve mudar a súmula, porque é a segurança jurídica. Ele escreve de uma forma e está interpretando de outra. A súmula já é a interpretação ampliada da legislação. Agora, se for ampliar a interpretação da súmula, cada um vai interpretar, a meu ver, a seu critério. Concordo com os fundamentos biológicos do argumento, mas com os fundamentos jurídicos, eu vou seguir a súmula enquanto ela permanecer.
Então, portanto, eu mantenho a minha proposta de voto. Colho o voto do segundo votante. Senhor presidente, eu já tenho uma dificuldade enorme em deferir o pagamento adicional noturno para quem trabalha durante o dia, nesse caso. E, como salientar no voto de Vossa Excelência, a súmula 60, no item 2, descreve o que é devido ou não é devido nesse caso. E eu concordo integralmente. Dona Maristela? Presidente, eu acordei pensando nesse processo, não em relação a essa interpretação, porque eu acho que essa interpretação do TST é benéfica, ela tem que ser interpretada tal como consta na súmula. Mas em relação ao divisor, eu julguei recentemente um caso desse, mas julguei com um pouco de dúvida. Então, eu estou pedindo para me manifestar na próxima sessão. O senhor já proclamou seu voto, né? É só com relação ao divisor 180 a minha maior dúvida. Então, já colhemos 2 votos, eu não vou estar aqui na próxima sessão. Sim. Senhor presidente, só um esclarecimento desse divisor 180 para facilitar a doutora Maristela, é que essa matéria já foi julgada aqui na turma, num processo em que o sindicato atuou como substituto processual, e foi decidido, foi o voto do doutor Jales, foi decidido com base numa decisão anterior da doutora Deoclésia, decisão essa que não tinha nada a ver com o turno ininterrupto de revezamento. Nós opusemos embarque de declaração, tivemos até a oportunidade de conversar pessoalmente com o doutor Helder. Eu não sei se os embarques de declaração já foram julgados ou não. Então, é um dado a mais para Vossa Excelência pesquisar para poder proferir o seu voto. Não é sua divergência, doutor Sebastião, ele fez o voto adequado ao seu entendimento. Exatamente. Doutora Maristela, quer ficar vencida para já proclamar? No caso, já que está em dúvida. Tá, então eu fico vencida. Não, doutor Sebastião, desculpa, eu não vou ficar vencida, porque eu tenho que amadurecer, porque senão não vou ficar vencida, não. Eu quero ter certeza do meu voto. Tá certo, então é um pleno direito seu. Tá. Então, fica só adiado para a próxima semana. O meu voto foi preferido, Vossa Excelência também. Eu votei no com um pouco de dúvida. A indenização por dano. Eu acompanhei o doutor Jales, por isso. A dúvida vai ser só da proclamação, se vai acompanhar ou ficar vencido. Só isso, doutor Sebastião. Desculpa, viu? Bom dia. Não tem que desculpar, não, isso são direitos. Nenhum problema. O próximo? Passando para a sessão de 8h36 de relatoria da doutora Maristela, no 18 da pauta, falará o doutor Gustavo Padrinho Oliveira, pelo recorrente. 18, doutora Maristela, relatora. Qual que é o número dele? Que eu não estou conseguindo abrir, eu trouxe impresso aqui. O quadro era de estresse temporário se tratado. Número do processo? Qual o nome da empresa? Vertex, Indústria e Comércio de Embalagem. Tá ok. 10.805. Bom, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante. No mérito, eu estou negando o provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4º da CLT. Então, doutor, o senhor tem a palavra para a sua manifestação. Bom dia, senhor presidente, demais desembargadores e demais presentes na mesa, nobres colegas. Tentarei ser o mais breve possível. Esse recurso, ele se trata, na verdade, já é um segundo recurso nesse processo. Já houve um recurso nesse processo por cerceamento de defesa, no qual o reclamante, no seu depoimento, havia dito que, numa tentativa de prova em relação ao paradigma, o senhor reclamante foi ouvido e, com poucas perguntas, o doutor juiz entendeu por interromper a pergunta, não deixou ouvir o preposto e nem as testemunhas que estavam na audiência. O fato que isso ocorreu foi porque o paradigma na época, o reclamante na época, teria dito que, da seguinte forma: o balanço era feito juntamente com a Priscila, que assinava o relatório, e que o paradigma era o responsável pela almoxarifada. Só que não ficou claro na época se o paradigma era responsável no papel ou se ele queria dizer que o paradigma era realmente responsável e tinha uma função a mais do que o próprio reclamante. Baseado nesse recurso, esse tribunal entendeu que realmente houve cerceamento de defesa, inclusive, em seu acórdão, citou: o que queria dizer o autor quando disse que o paradigma era o responsável pelo almoxarifado? Pretendeu dizer que o paradigma era responsável porque a reclamada assim o designou, embora exercessem as mesmas funções? Ou pretendeu dizer que o paradigma era responsável e por isso tinha responsabilidade maior do que o autor? Baseado nisso, o processo retornou à primeira instância para ser
ouvido o preposto e também ser realizada a oitiva de testemunhas. Foi ouvida o próprio paradigma do reclamante, através de carta precatória, no qual o próprio paradigma disse que o reclamante exercia as mesmas funções que ele, disse que ele não era superior a ele e que o responsável pelo setor era o senhor Ivan. Ele era o responsável pelo almoxarife. Curiosamente, na audiência de instrução, o preposto da reclamada era o próprio senhor Ivan. Então, ficou muito fácil até de esclarecer os fatos, para saber se realmente o senhor Ivan era o responsável pelo almoxarife ou não. O problema é que, ao iniciar a audiência e tentar ouvir o preposto, infelizmente, também, mais uma vez, o doutor juiz não aceitou a realização de perguntas nesse sentido. Foi perguntado para ele se ele era responsável por algum setor, ela não deixou perguntar nem qual setor era responsável. Você é responsável por qual setor? Indefira a pergunta. Foi perguntado por que a carteira de trabalho do autor não tinha função na carteira, indeferida a pergunta. Foi perguntado quantos funcionários tinha no almoxarifado, indeferida a pergunta. E era muito importante essas perguntas, porque o próprio paradigma, em seu depoimento, informou que no almoxarife haviam 3 pessoas, ele, o reclamante, e o senhor Ivan, responsável. Se ele respondesse, por exemplo, que existia somente 3 funcionários, como que haveria um superior atrás do outro, no setor de uma empresa tão grande como a Vertex? Então, se tornaria absurdo uma alegação dessa. Então, era de fundamental importância que o preposto fosse ouvido, que ele fosse interrogado e que as perguntas fossem deferidas. Porém, o doutor juiz, não sei porquê, entendo eu que, mais uma vez, em cerceamento de defesa, impediu que fossem ouvidas as perguntas do preposto, sendo que ele foi citado no depoimento do próprio paradigma, testemunha do reclamante, que esclareceu todos os fatos, falou quais funções o reclamante exercia, quantos auxiliares de serviço existia e o que o preposto, o senhor Ivan, fazia. Inclusive, citou, no nosso recurso, a gente menciona, que o senhor Ivan tinha uma sala especial dele dentro da almoxarifado, que ele era o responsável pelos almoxarifados. Então, é por isso que a gente pugna pela procedência do recurso. Pois não. Eminente relatora. Bom, eu entendo que as perguntas, que não há nulidade a ser declarada, porquanto compete ao juiz indeferir perguntas impertinentes, na medida, no caso concreto, em que o reclamante já tinha prestado um depoimento pessoal, onde ele esclareceu devidamente os fatos e, com base nesse depoimento, infere-se que ele não exercia a mesma função do paradigma. Porque, se ele exercesse a mesma função do paradigma, ele trabalharia só em atividades de almoxarife. Mas ele mesmo confessou que, predominantemente, trabalhava no almoxarifado. O auxiliar de almoxarifado trabalha no almoxarifado. Que, além disso, trabalhava como estoquista, operador de empilhadeira, descarregava contêineres, fazia conferência da carga e trabalhava como motorista. Que o paradigma não fazia descarregamento de carga, nem atuava como motorista na rede. Que o depoente no almoxarifado recebia e separava mercadorias, além de organizar o estoque e fazer o balanço. Que o balanço era feito juntamente com a Priscila, que assinava o relatório. Que o paradigma era responsável pelo almoxarifado. Então, se ele mesmo declarou que o paradigma era responsável pelo almoxarifado, e se ele confessa que não trabalhava aliás, que além de trabalhar no almoxarifado, ele trabalhava fora do almoxarifado, eu não vejo como prosperar a pretensão equiparatória e entendo que as perguntas indeferidas não iriam alterar o rumo da lide. Por essa razão, senhor presidente, eu mantenho o meu voto. Voto, desembargador Lucas. Com a relatora. Eu passo a palavra e cumprimento o primeiro voto a ser proferido pela doutora Ângela, aqui na segunda turma. Ela está me substituindo. Nesse caso, eu não voto, só estou presidindo para conduzir os trabalhos, mas ela que vota. Já demos cumprimento, boas-vindas da semana passada, na sessão anterior, mas agora é o seu primeiro voto, por favor. Muito obrigada, senhor presidente. É um prazer trabalhar aqui nessa turma. Eu analisei o processo porque eu tenho muito cuidado com essa questão do indeferimento de pergunta. Acho que a gente deve evitar, tá lá, pergunta o que for necessário e tal. Às vezes nós, como juiz, podemos ter uma impressão de que é desnecessária a pergunta e depois a gente vê. Então, é melhor sempre perguntar. Mas, nesse caso, eu estou inteiramente de acordo com a relatora. O depoimento pessoal do reclamante já foi suficiente para
decisão a respeito do pedido de equiparação salarial. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado pela eminente relatora. Muito obrigado pela atenção. Gostaria só de fazer um esclarecimento rapidinho, não vou tomar tempo. Ao julgamento... Não, é só o seguinte, que já houve um recurso nesse processo em que o tribunal entendeu que o reclamante deixou em aberto essa questão. Aí, se for o caso, a gente entra com embaixo. Mas obrigado pela atenção. Bom dia. O próximo. Está passando para a sessão de relatoria do Dr. Lucas. No 21 da pauta, falará a doutora Marjorie Ferreira Leles, pela recorrente. Desculpa, doutora, eu fiz. Então, vou pegar o 34. Doutor Lucas, quando tiver condição, pode anunciar a proposta de voto do 21. Relator, doutor Márcio Zé Bende, revisora, doutora Maria Laura Franco Lima de Faria. Os recorrentes são TV Vale do Aço Limitada e Ministério Público do Trabalho, recorridos os mesmos. Com a palavra, o relator para assumir o seu voto. Eu estou conhecendo os recursos interpostos pelas partes. Estou rejeitando a preliminar de nulidade da sentença arguída pelo doutor Ministério Público do Trabalho em seu apelo. Pois não, senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso no mérito do dano provimento parcial apenas para reduzir o valor da indenização para R$ 35 mil, reduzindo também o valor da condenação e das custas. Pois essa proposta do eminente relator, passa a palavra estou negando o provimento ao recurso para sustentação. Os honorários periciais, aqui reduzidos para R$ 1.000, serão pagos pela União na forma da Resolução 66/2010 do CSJP. Improcedente a ação, inverte-se igualmente os ônus de sucumbência no que se refere ao pagamento das custas processuais que constituem encargo do autor porque na sentença ficou caracterizado que o autor teria sido preso, mas na realidade, pela documentação juntada, verifica-se que apenas ele foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. Além disso, no boletim de ocorrência que tem nos autos, comprova que realmente existia uma mercadoria sobressalente não declarada no caminhão onde o autor ele era ajudante. Assim, eu entendo que a averiguação da existência de furto não transpõe os limites da legalidade. Entretanto, cabe salientar também que a reclamada ela nunca imputou o crime para o reclamante. Inclusive, ele permaneceu trabalhando, prestando serviço para a reclamada por quase 3 anos posteriormente ao ocorrido. E ele não respondeu por processo criminal, nem mesmo foi ouvido novamente em relação ao caso. Além disso, eu queria destacar também que o reclamante ele foi ouvido como testemunha em um outro processo e, compromissado com a verdade, ele alegou que não possuía nenhum ressentimento, nenhuma mágoa contra a reclamada. Posteriormente, em seu processo, no seu depoimento, ele foi enfático e falou que apesar dele não ter tido nenhum ressentimento à época, ele tinha mudado de ideia. Então, assim, eu entendo que, quanto ao dano moral, ou se sofre o dano moral ou não se sofre. Então, não existe um meio termo. Então, acredito que essa questão deveria ser analisada. E, na eventualidade de não haver provimento, eu pugno pela diminuição ainda do valor, obedecendo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pois não, eminente relator. Pois não, senhor presidente, com toda a vênia a sustentação oral, eu vou manter o voto proposto, entendendo justamente isso. Que o reclamante do depoimento, eu entendo também que o dano moral não precisa ser, ele não é instantâneo, vamos dizer assim. Acho que a pessoa pensando, sopesando aquela situação que ele passou, etc., ele chega à conclusão que teve algum prejuízo com a atitude tomada pela empresa. Vai tomando conhecimento dos fatos e aí ele resolve buscar seus direitos, que foi exatamente, eu entendi, foi exatamente o que aconteceu nesse caso. O depoimento do reclamante esclarece nesse sentido. No momento que ele depõe que, abro aspas aqui, na época do depoimento não guardava mágoa das reclamadas, mas com o passar do tempo a situação mudou e resolveu ajuizar a ação. Então, esse depoimento dele, o resto do depoimento também, me deu esse sentimento de que realmente
na hora, no frigir dos ovos ali, ele realmente não se sentiu ofendido. Mas, tendo conhecimento de toda a situação, esse sentimento afluiu e ficou muito bem definido. Agora, o provimento que eu estou sugerindo, que é reduzir o valor da indenização, é exatamente pelos outros, as outras características desse caso. Peço vênia à sustentação oral, entendi que eu acho que ficou bem claro que o reclamante foi preso em flagrante. Foi lavado, inclusive, um auto da prisão dele, que depois, no final do dia, essa prisão foi relaxada. Não foi relaxada a prisão dos outros 2 participantes lá do ato, mas a dele foi. Então, ele foi surpreendido. Doutora Maria Laura, me desculpe. Todos os elementos trazidos para esse processo me levam à conclusão que ele não teve nenhuma participação no crime perpetrado lá na reclamada. E, apesar disso, o reclamante foi surpreendido logo de manhã com essa atuação da polícia de surpresa, e a polícia foi chamada pela reclamada, pelo gerente, um superintendente, um supervisor, quer dizer, e que, por esse ato, a meu ver, impensado da reclamada, não levando em consideração as consequências que isso poderia trazer para um trabalhador de origem mais humilde, uma pessoa que estava subordinada a diversos outros superiores na empresa, que eu não tenho a menor dúvida que houve um dano moral que merecia ser reparado. Entendi que o valor arbitrado em primeira instância, que foi de 75 mil, é um pouco elevado, tendo em vista as circunstâncias e tendo em vista o tempo que o reclamante ficou preso. Inclusive, no depoimento dele, ele alega que ficou dentro de uma cela lá na delegacia, né? Então, é nesse sentido que eu estou dando provimento apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 35 mil, com base em outros julgamentos dessa turma. Entendi que esse valor era mais equilibrado, tendo em vista os fatos e os efeitos dessa condenação. Então, eu peço vênia para manter o voto como proposto. Juiz Ângela Castilho. Me desculpe, é porque os 3 Eu estou de acordo com o relator, senhor presidente. Vamos lá. Pelo votante, doutor Estou de acordo. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado pelo eminente relator. Bom dia, agradeço a todos. Próximo. Passando para a sessão do Ministério Público do Trabalho, no terceiro da pauta de relatoria da doutora Maristela, falará a doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pela recorrente Transídio. Eu estou de acordo também com os 3. Tá? É o 12/15/2013. Do Ministério Público, doutora Maristela, quando tiver condição, por favor, pode anunciar a proposta de voto. 3005. Houve uma adaptação de voto em razão do entendimento e está perfeito. Bom, eu estou conhecendo o recurso ordinário deposto pelo autor e pela rei. Defiro o requerimento do autor para acrescer no dispositivo a condenação da ré a seguinte obrigação. Letra C. Cumprimento efetivo do termo aditivo consignado no documento eletrônico de ID 19DB290. No mérito, estou dando parcial provimento ao apelo do autor para afastar a prescrição do pedido de indenização por danos morais e ao da ré estou negando o provimento. Pois não. São 2 recursos, o Ministério Público também participa. Tem a palavra, em primeiro lugar, o Ministério Público. Senhor presidente, egrégio turma, ilustre advogado, ex-adverso, trata-se de uma ação civil pública contra a empresa Transídio de transporte coletivo e o escopo dessa ação foi os descontos indevidos e punições indevidas. Bom, o interesse do Ministério Público, e me preparei para isso, seria para defender a tese da excelentíssima senhora juíza relatora no que se refere à prescrição, considerando que o meritíssimo juiz de origem ele reconheceu o transcurso do prazo prescricional
considerando que a denúncia ou a denúncia contra a empresa, a notícia de fato, ela ocorreu em 12 de 3 de 2010, quando, na verdade, o Ministério Público defende a tese que as violações foram em caráter continuado e que a ação foi aflorada tendo em vista depoimentos colhidos em julho e agosto de 2014. Então, é nessa linha do voto da excelentíssima senhora juíza relatora que o Ministério Público quer se manifestar, pedindo, então, que, caso prevaleça a tese, que seja, então, deferida, nesse momento, a indenização por dano moral coletivo, tendo em vista que a ação estaria madura para ser julgada, entendo que poderia ser fixada nessa sentada. Quanto ao mais, pede e espera que o voto da excelentíssima senhora juíza relatora seja confirmado pelos demais pares. Muito obrigado. A palavra, doutor Edson Fiuza Gutierrez, para a sua manifestação. Bueno, obrigado. Senhor desembargador presidente, senhoras desembargadoras, senhor desembargador, senhor procurador, a quem sempre prestamos nossas homenagens, senhora secretária. Senhor presidente, aqui, pedindo vênia à iminente, culta e zelosa desembargadora relatora, a empresa espera que possa contrariar, pelas suas razões expostas no apelo e aqui, as pretensões contidas na peça de estreia do Ministério Público do Trabalho. Inicialmente, senhor presidente, a empresa insiste quanto ao efeito suspensivo que a douta a respeitável sentença entendeu. Aqui, senhor presidente, a empresa insiste, data máxima vênia, com relação à ilegitimidade ad causa do douto Ministério Público do Trabalho. E faz por quê, senhor presidente? Porque, com base no artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal, porque, ao confiar no Ministério Público a prerrogativa de propor ação coletiva, ação civil pública, assim fez para procure interesses de difusos e interesses coletivos. E aqui, em síntese, senhor presidente, não há esse interesse coletivo. Aqui não se cuida a matéria em debate, senhor presidente, de interesses coletivos, data máxima vênia, nem de direitos individuais indisponíveis, violados por norma coletiva, a teor do artigo 83, senhor presidente, nem de menores incapazes, de índios, sendo que, na melhor das hipóteses, a considerar seria um direito individual homogêneo. Então, senhor presidente, e aqui, se nos permite, a douta relatora, cabe, inclusive, uma declaração contida, não só na respeitável sentença, nas razões recursais, quando diz que o sindicato, em acréscimo, esclarece que, após a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, ocorrida no final de 2012, diminuíram bastante as reclamações relativas à aplicação de penalidades em decorrência da não concordância do empregado em pagar diferença de numerário de caixa, e esclarece ao final, que ao final de 2012 em diante, praticamente cessaram por completo as reclamações dessas reclamações pontuais. E assim, não se vislumbra, data máxima vênia, qualquer traço. Aqui, senhor presidente, há que se mostrar também que há que ter relevância social a ação proposta pelo douto Ministério Público do Trabalho. Isso aqui não se configurou, senhor presidente. Não se configurou. E outra colocação importantíssima, senhor presidente, egresso colegiado, é quando se fala em coação, na vis compulsiva, que também aqui não ocorreu, senhor presidente. Não se pode dizer que a empresa, dentro do seu contexto, do seu poder de comando, não pudesse trazer o empregado para verificar os danos que causou a empresa, a falta de numerário
Vejam, Vossa Excelência, é uma empresa que faz diariamente mais de 100 viagens. E qualquer diferença de caixa que não provado, a culpa, o empregado chega, a empresa tem que ressarcir, que são centenas de cobradores e centenas de motoristas que também, por vezes, fazem o quê? Essa condição de cobrança. E aqui tem a aplicação da chamada teoria restritiva, que deixa bem claro que só se justifica a intervenção ativa do Ministério Público na proteção jurisdicional de interesses difusos e coletivos. E aqui, data máxima vênia, senhor presidente, no ensinamento de Amaury Mascaro Nascimento, no contexto discutido nos autos, tal não se figura. Os direitos e interesses individuais defendidos nesta ação não estão incluídos na previsão restritiva da Lei Complementar 75/93. Desta sorte, senhor presidente, cabe aos titulares do direito subjetivo tutelado, aos próprios trabalhadores, quando, na hipótese de ocorrer um caso desse, caso entenda, propor a ação trabalhista competente. O que qualifica, na dicção de Nelson Neri Júnior e Rosa Maria Alves, que o direito, o que qualifica o direito como difuso, coletivo ou individual homogêneo é o conjunto formado pela causa de pedir e o pedido deduzido em juízo. Assim espera-se, pois, que essa preliminar seja acolhida, tendo em vista, senhor presidente, inclusive as inúmeras jurisprudências lançadas no apelo. Também ao interesse de agir, senhor presidente, porque dentro dos quais resta que tem o interesse processual da previsão do artigo 17, artigo 330 do novo CPC, artigo 467 do CPC, inclusive, de 1973. Porque o que se discute, senhor presidente, em última ratio, se Vossa Excelência me perdoe se eu alongar um pouquinho, é que foi dito que abstenha a empresa de coagir seus empregados a pagar quaisquer valores que considerar devidos à empresa. Segundo, abstenha-se de aplicar quaisquer punições disciplinares aos seus empregados. E concordo. Aqui o que acontece? Acabou por concluir a douta sentença que houve uma coação. Não há coação, senhor presidente. Não há coação. É uma empresa que tem centenas de empregados, tem dezenas de anos de subsistência. E vejam, Vossa Excelência, muito pouco ela vem visitar a Justiça do Trabalho. Ela não é, entre parênteses, freguesa da Justiça do Trabalho. Não é. Então, senhor presidente, e outra coisa quanto à prescrição quinquenal ou bienal, senhor presidente, o doutor Ministério Público, na sua peça de ingresso, ele vem citar jurisprudência e depoimentos tomados até antes de 2008. E outra coisa, senhor presidente, quando se rejeita ou se rejeita a prescrição, as infrações não são continuadas. Não são continuadas, senhor presidente. Elas devem ser vistas e analisadas caso a caso. Porque uma empresa que tem centenas de empregados, essas infrações não são corriqueiras. Vejam, Vossa Excelência, e nós trouxemos aqui no apelo para dizer que os empregados não sofrem coações ou ameaças quando transcrevemos inúmeros trechos de depoimentos que a empregada, quando admitida, foi instruída sobre a forma e a realização dos acertos e a necessidade de pagar diferenças, que a depoente não foi ameaçada com possibilidade de aplicação de penalidade, depoimento de Alessandra, que não sofreu descontos salariais em razão de danos causados à empresa, depoimento de Zé Amaury, que o depoente não foi ameaçado de sofrer punição disciplinar se não pagasse diferença, depoimento de Roma. Então, senhor presidente, nós não vamos tomar o tempo de Vossa Excelência para citar
em síntese, inúmeros trechos de depoimentos, para mostrar, pedindo vênia, Sua Excelência, a doutora desembargadora relatora, que não há que se falar, senhor presidente, em acolher a pretensão recursal do douto Ministério Público e negar provimento ao recurso da empresa. Senhor presidente, também, aqui o que se entende, senhor presidente, até a falta de amparo jurídico. Em síntese, senhor presidente, o que propõe e que o douto Ministério Público que foi acolhido pela empresa, pela coisa? Que a pretensão é regulamentar o artigo 462 da CLT, onde está isso na lei, que se possa regulamentar o artigo 462. E aqui, senhor presidente, também está transcrito no recurso premissas de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é anciã, no sentido de que, independentemente de a própria lei fixar o conceito de interesse público, é conceito de direito constitucional, na medida em que a Carta Política faz uso para especificar espécie e interesse que competem no Ministério Público do Trabalho. Então, senhor presidente, essa obrigação também que o senhor turno fere o artigo 247 do Código Civil Brasileiro, e aqui também há jurisprudência e doutrina no sentido contrário à pretensão do doutor, o seu tempo esgotou, você poderia sintetizar? Vou sintetizar, senhor. Então, isso tudo, senhor presidente, insiste a empresa que aqui o que se pretende é regulamentar o artigo 462 da CLT. E não existe amparo legal para isso. Não existe regulamentar um artigo, um mandamento legal. Então, espero, senhor presidente, que, inclusive, para até finalizar, senhor presidente, nós estamos lembrando, foi lembrado pelo colega, uma lição da saudosa desembargadora Alice Monteiro de Barros, que sopesa no sentido contrário à pretensão do douto Ministério Público do Trabalho. E quanto aos demais tópicos, senhor presidente, a empresa insiste, pedindo vênia, que se não for acolhida a prescrição quinquenal, também a prescrição bienal deve ser acolhida, porque aqui não é infração continuada, não, excelência. Então, espera-se, pois, senhor presidente, que são muitos os temas discutidos. Desconto de avarias e o problema de falta de caixa, senhor presidente, de dinheiro de caixa. Então, espera-se, pois, e mesmo porque não existe coação, porque Clóvis B. Eu vou encerrar, senhor presidente. Clóvis B. Bilago diz que, não sendo a coação acompanhada de ameaças, violência, nem assumido a forma de força moral irresistível, é influência incapaz de viciar o ato. Então, aqui espera-se, pois, que seja provido o recurso da empresa e inteiramente desprovido o recurso da empresa, do douto Ministério Público, e com relação também ao provimento de Sua Excelência, a doutora desembargadora relatora, que não seja acolhida a sua proposta de voto. É o que se espera e muito obrigado. Presidente, relatora. Pois não, senhor presidente. Parabenizando a sustentação oral feita pelo Ministério Público, e feita também pela RE. Eu estou confirmando a legitimidade do Ministério Público do Trabalho. Fez os embargos, né? Porquanto a sua legitimidade para propor a presente ação civil pública encontra eco nos artigos 127, caput, e 129, inciso 3 e 4 da Constituição da República, combinada com os artigos 6º, inciso 2º-D e 83-3, da Lei Complementar 9593 e artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, cujos dispositivos conferem à referida instituição a defesa da ordem jurídica trabalhista dos interesses sociais individuais indisponíveis, difusos e coletivos da classe trabalhista, especialmente relacionados aos fundamentos da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais. A jurisprudência é uníssona no sentido de que, dentre os direitos coletivos resguardados pelo parquê,
em sede de natureza individual homogênea. E, na hipótese dos autos, ficou provada a conduta reiterada da reclamada de proceder descontos de valores de diferença de caixa e avaria nos veículos de forma unilateral, sobre ameaça de aplicação de penalidades. Isto foi comprovado no inquérito civil, o sindicato recebeu reclamações e dessas reclamações gerado o inquérito civil e as testemunhas, várias delas, eu transcrevo os depoimentos aqui na minha proposta de voto, confirmaram a alegação do parquet. Então, eu acho que o Ministério Público tem, sim, legitimidade. Eu estou transcrevendo aqui uma decisão de 2014 do saudoso ministro Euri Zavascki, endossando a tese que eu sustento, com relação ao interesse de agir alegado. Eu entendo que o Ministério Público tem interesse, sim, porque a conduta da reclamada, embora ela tenha se amainado, ela ainda continua conforme o depoimento das testemunhas. Estou afastando também a possibilidade jurídica do pedido, porquanto os pedidos formulados pelo Ministério Público encontram-se previstos no ordenamento jurídico pátrio. Com relação à prescrição, eu estou entendendo que as condutas ilícitas cometidas pela reclamada se prolongaram no tempo. Ou seja, o inquérito civil que instruiu a presente ação civil não se esgotou no momento em que foi desencadeada a apreciação da denúncia, mas transcorreu ao longo do tempo em que foram apuradas, até a conclusão do ajuizamento da presente ação civil pública. Portanto, não há que falar em prescrição total, mas prescrição parcial. E ainda não tendo transcorrido também o biênio fatal, estou inacolhendo a invocação da prescrição. Com relação eu sou suspeita no processo, as obrigações de fazer, como já dito, as testemunhas comprovaram à sociedade que a reclamada procedia os descontos sem antes averiguar a culpa dos empregados nas avarias, e todos nós sabemos que o valor das avarias são altos e o padrão salarial dos empregados que laboram no segmento do transporte é baixo. Então, isso afronta o princípio da intangibilidade salarial e, ao revés do que foi alegado na tribuna, eu entendo que tem, sim, relevância social, na medida em que o empregado vê seu salário, vê descontado de seu salário valores de prejuízos sofridos pela reclamada sem apurar a sua culpa. Então, por tudo isso, eu estou mantendo a minha proposta de voto, senhor presidente. Pois não, esse é o voto da eminente relatora, doutora Maristela. Olha o voto da segunda votante, juíza Ângela. Não. O Lucas. Senhor presidente, não obstante as duas brilhantes sustentações orais, eu peço vênia e vou acompanhar o voto da relatora totalmente. Ângela. Senhor presidente, também data vênia das sustentações orais. Eu entendo que o interesse social em jogo é perfeitamente compatível com a atuação do Ministério Público. Pelo que é a legitimidade do órgão, né, para o ajuizamento da ação, é um direito individual de natureza homogênea. Trata-se da intangibilidade salarial. A prova foi muito bem produzida. Acompanho integralmente o voto da relatora. Eu proclamo que prevaleça a unanimidade o voto cuja conclusão já foi anunciada pela eminente relatora. Senhor presidente, eu queria registrar aqui que ontem eu estive com a doutora Maristela no seu gabinete. Quero registrar a urbanidade e a atenção com que Sua Excelência me recebeu, sem até marcar horário. Então, que fica o meu registro com relação à doutora... Não significa concordando. A ilustre desembargadora relatora, cuja urbanidade, lealdade com as partes. Aliás, o que é próprio dessa igreja colegiada. Obrigado. Doutor Edson, nossa obrigação, né, receber advogado, né? Nós temos o dever nosso dever funcional também e o dever de cortesia, né? Que eu também me considero servidora pública. Então, é nosso dever ser cortês com os advogados. Precisamos fazer mais que nossa obrigação. Vamos ao próximo.
Agora, passando para a pauta física, no 41 da pauta, o terceiro da lista de sustentação oral, falará o doutor Tiago de Almeida Mendonça, pela recorrente Sociedade Educacional Uberabense. Relator, doutor Lucas. Doutor Lucas, quando tiver condições, pode anunciar a proposta de voto. Na conclusão do meu voto, eu não estou conhecendo o agravo de petição interposto pelo executado por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada por aplicação do disposto no artigo 514 do CPC, exceto quanto à matéria relativa ao fato gerador das contribuições previdenciárias. No mérito, estou negando provimento ao recurso. Pois não. Então, o doutor tem a palavra. Perfeitamente, Excelência. Primeiramente, cumprimento todos os integrantes dessa egrégia turma, ilustres servidores públicos aqui presentes, nobres colegas advogados que me sucederam. Em relação ao conhecimento do agravo de petição, Excelência, rogo a vossas excelências, malgrado a sempre bem fundamentada proposta de voto do excelentíssimo senhor desembargador relator, que também haja o reconhecimento em relação à impugnação das diferenças salariais anteriores a 1º de dezembro de 2009. E por quê? Porque o recurso, a partir de sua folha 5, ele é claro que há uma impugnação muito expressa em relação aos cálculos, tanto do exequente como dos cálculos periciais, ao envolverem diferenças salariais pretéritas a esse período. Uma vez que o provimento, ou seja, a decisão judicial que embasa tanto a fase de liquidação quanto a execução, diz respeito a um provimento recursal fundamentado num recurso e razões de folha 680 em diante, através do qual há o pedido expresso da própria reclamada para que houvesse apuração de diferenças salariais a partir de 1º de dezembro de 2009, ou seja, qualquer período pretérito a dezembro de 2009 não estaria contemplado, não só pelo acórdão que deu provimento ao recurso e deferiu a diferença salarial para o respectivo período, mas ao próprio pedido da parte ora exequente. Em relação à questão das contribuições sociais, a matéria técnica envolve também a legislação ou uma interseção da legislação tributária com a trabalhista, e aqui pugna a Sociedade Educacional Uberabense, ora agravante, pela aplicação do comando do Decreto 3.048 de 99, que é expresso em seu artigo 276, abre aspas. Nas ações trabalhistas que resultaram o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social será feito no dia 2 do mês seguinte ao da liquidação da sentença. E aqui, uma lei absolutamente específica para reger o tema, ao invés da lei das contribuições, a Lei 8.212, de caráter tanto previdenciário quanto tributário, e não é só verdade pelo caráter de especialidade dessa legislação, como não só este egrégio Tribunal Regional do Trabalho, o COLEN do Tribunal Superior do Trabalho, mas também a consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, é claro em um comando do seu artigo 83, ao determinar que o fato gerador da incidência da contribuição previdenciária, constitutiva do débito, é o pagamento de valores alusivos a parcelas de natureza remuneratória, integral ou parcelado, resultante de sentença condenatória ou de conciliação homologada. Portanto, Excelência, é evidente que existiu a prestação de serviço, mas a incidência da espécie tributária, no caso da contribuição, ela vai ocorrer a partir do provimento jurisdicional que determinou, aí sim, uma condenação de laço trabalhista. Então, é sobre esse crédito determinado na esfera da Justiça do Trabalho que vai ensejar a incidência da exação fiscal. São essas nossas considerações, amparadas, inclusive, em precedentes que estão destacados nas razões recursais. Agradecemos a costumeira atenção de todos e desejamos um bom trabalho. Relator? Pois não, senhor presidente. Eu peço vênia para manter o voto como proposto, não obstante a brilhante sustentação oral,
por entender que as razões apresentadas no presente agravo são absolutamente idênticas àquelas suscitadas nos embargos da execução, as folhas 933 e 940, quanto aos temas renovados, e o agravante não expôs fundamentos hábeis a uma eventual reforma do decidido. Limitou-se a repetir os motivos anteriormente defendidos de forma literal, não trazendo qualquer argumento para análise desta egrégia turma. Portanto, entendi que não foram atacados os fundamentos específicos da decisão agravada. E pelo princípio processual da dialeticidade recursal, a fundamentação cujo atendimento requer necessariamente a argumentação lógica destinada a tornar evidente o suposto equívoco na decisão hostilizada. Isso entendi que constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso. Então, tendo em vista que as razões apresentadas são as mesmas dos embargos, eu não estou delas conhecendo, entendendo que o recurso deveria se dirigir diretamente às razões da decisão ora atacada. Isso não se aplica, exceto em relação ao fato gerador das contribuições previdenciárias. Em relação a esse tópico, eu entendi, não obstante os argumentos trazidos da tribuna, que o panorama legal foi alterado pela medida provisória 449 de 2008, depois convertida na Lei 11.941, que incluiu alguns parágrafos no artigo 43 da Lei 8.212 e passou a considerar ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço. Então, nesse mesmo sentido, a súmula 45 do nosso tribunal, que considera contribuição previdenciária fato gerador, considera essas medidas provisórias, essa legislação já citada antes, os regimes de caixa e de competência. Como o contrato do reclamante foi celebrado em data posterior a 4 de março de 2009, entendi que o fato gerador das contribuições seria a prestação de serviço. Então, é nesse sentido que eu estou negando provimento ao recurso. Pois não. Eu sou o segundo votante. Fiquei em dúvida quanto ao conhecimento. Na prática, e acho que ficou num ponto meio limite, eu até conheceria. Agora, quanto à questão da multa, uma vigilância rigorosa do empregador, parece que aqui já foi decidido um processo de conhecimento, assistência de juros e multa, né? Porque normalmente eu não procedo a multa. Tudo esquenta, óculos embaça. Eu acho que a multa será devida se não for recolhida no prazo determinado, mas que se trata de AP, ele está mantendo porque a decisão do recurso ordinário já manifestou nesse sentido, não é isso? Então, eu fico vencido no conhecimento, estou acompanhando o relator. Padrão, que é uma alimentação inadequada. Estou com o relator, senhor presidente. Eles querem o mais então, prevaleceu o voto do relator, vencido em parte, segundo votante, quanto ao conhecimento. Muito obrigado, excelência. Um bom trabalho a todos. E gostaria de deixar registrado, malgrado a falta de tempo de todos nós aqui, especialmente os senhores julgadores, que essa egrégia turma, ela honra o caráter de um órgão colegiado, que é o de expor fundamentações de pares, né, para assim encontrar alguma maioria ou uma unanimidade a respeito de algum provimento judicial. Muito obrigado a todos e parabéns pela fundamentação de todos os julgados. Nós agradecemos e acho que também é o nosso papel, né? Acho que entendemos que o julgamento correto é dessa forma. Vamos ao próximo? O próximo é o 47 da pauta. Por isso que eu estou vencido. O quarto da lista de sustentação oral falará doutor Giovanni Câmara de Moraes, pelo recorrente CEMIG Geração e Transmissão. Relator, doutor Lucas. Doutor Lucas, para anunciar a sua proposta de voto. Eu estou conhecendo do recurso no mérito do provimento ao apelo para acolher a preliminar e declarar nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução coitiva com a oitiva da testemunha Angélica Tosato Batista, proferindo-se nova decisão como se entender de direito, prejudicada a análise dos demais itens do recurso que deverão ser renovados oportunamente, se for o caso. Então, o relator está optando pela segunda opção de voto apresentada? Eu inverti aqui, ficou invertida na conclusão, e essa seria a minha primeira opção. Peço desculpas aí aos outros julgadores.
Está nos ouvindo, doutor? Pois não. Perfeitamente, senhora presidente. A primeira opção também, então foi uma inversão de erro de redação mesmo. Então, com a palavra, a relatora, para a súmula do seu voto. A primeira é essa. Sim. Então, nessa situação, houve aqui uma... Só na conclusão que foi invertida. A primeira opção é de cerceamento. Ah, sim. Então é a primeira opção. O senhor aguarda eventual voto divergente, doutor? Sim, aguardo. Eu estou de acordo, doutor Helder. Estou de acordo, senhor presidente. Então a decisão é unânime, conforme o voto já anunciado. Obrigado. Próximo. O próximo é o quarto da lista de sustentação oral. Falará o doutor José do Carmo de Souza, pelo recorrente José Rômulo Garofolo, relator doutor Sebastião. Pois não. Esse é um processo complicado, já passou por aqui mais de uma vez, foi o TST, voltou, mas a minha proposta de voto é a seguinte: eu estou propondo conhecer do recurso da autora, GIF, Eventos, Negócios e Participações, e negar-lhe provimento. Também conhecer do recurso do réu e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para majorar o valor dos honorários advocatícios sucumbentes para o importe de R$5.000. Essa é a minha proposta de voto. Só aguarda eventual voto divergente ou quer se sustentar, doutor? Excelência, eu só queria fazer um destaque da tribuna, se Vossa Excelência assim me permitir. Exatamente. Eminentes julgadores, desembargadores, senhor presidente, a única questão que não foi abordada no voto de Vossa Excelência, que eu acho que poderia ser, é a questão do tempo da ocupação, que não foi objeto de indenização. E realmente houve esse pedido no recurso, e eu me penitencio de uma falha, porque eu poderia ter impetrado embargos em primeiro grau para suscitar que a terceira vara se manifestasse a respeito desse tema. Porque a partir do momento que o regional deu uma decisão determinando que todos saíssem, desocupassem o imóvel, era dever da empresa autora arredar pé do imóvel. Ela não fez isso. Ela entrou, arguiu uma série de situações e foi necessário ir a Brasília para reformar a decisão desse regional e voltar e atribuir a competência. Quer dizer, foi uma luta insana para poder realmente recuperar esse imóvel. Então, data máxima vênia, não é justo que ela tenha ocupado o imóvel por tanto tempo e vai sair ilesa, pagando R$5.000 de honorários, que eu até de antemão agradeço. Porque ir a Brasília e voltar e receber menos que os 2 salários mínimos é uma questão aviltante. Quando eu vi que Vossa Excelência já abordou, penhoradamente agradeço o voto de Vossa Excelência, espero que a turma, os demais pares acompanhem Vossa Excelência, mas insisto nessa questão da usufruição inconsentida pelo período da ordem proferida pelo tribunal, que todos entregassem o bem, até o momento que o oficial de justiça entregou o imóvel para a empresa e ele entrou com a liminar e essa ordem foi suspensa. E depois revogada quando dá contestação. É isso. Pois não. Bem, a matéria mais espinhosa aqui é do recurso da parte contrária, que eu estou negando provimento, fazendo uma longa exposição, porque é um processo um pouco diferente dos habituais. Agora, quanto ao recurso adesivo do réu, contra essa taxa de ocupação, de fato, não houve manifestação de primeiro grau, mas eu estou aqui adotando o fundamento do novo CPC, acho que tem elementos nos autos, estou apreciando. A matéria é altamente controvertida. Esse terreno era antiga posse e ele estava em conjunto da Refrigerantes Del Rey. Há aqui uma situação que não se pode dizer claramente, uma atitude abusiva e, dada a alta controvérsia que o tema ensejou, eu não estou entendendo justo deferir aqui essa taxa de ocupação, apesar de não ter sido deferido de primeiro grau, estou enfrentando aqui e fundamentando. Então, eu mantenho a proposta de voto, inclusive aumentando aí os honorários de sucumbência. Colho o voto aqui do segundo votante, doutor Helder. Como Vossa Excelência disse, é um caso diferente, mas eu estou acompanhando Vossa Excelência no... Vereadora Maristela. Também estou de acordo, por conta dessa
profunda, né, acerca desse direito, então eu estou acompanhando integralmente. Porque era um terreno reunido, agora vai ter que desmembrar. Então, não foi uma questão de um abuso tão visível para justificar esse deferimento. Mas entendi que deveria ser mantida a decisão de origem e aumentar aqui os honorários. Só um particular, só fazer um registro, de fato, a sentença surpreendeu a todos, ela foi muito bem proferida, muito detalhada e de uma cultura até incomum aqui no Judiciário, porque essa é uma matéria civil, não é uma matéria trabalhista. Então, a terceira vara aqui foi uma sentença brilhante. Nós esperamos por muito tempo, mas valeu a pena esperar. É só o registro. O acordo não é tão brilhante, mas está confirmando também. Também um acordo, por causa dos honorários que eu já agradeci. Mas o acordo, doutor Sebastião, ele ainda não teve acesso ao conteúdo. Também não. Obrigado, doutor. É verdade. Muito obrigado e um bom dia a todos. Com relação aos turnos de revezamento, porque a jornada do maquinista, historicamente, conta com já previsão legal, artigo 237 da CLT, e também a jornada de 8 horas conta com assentimento das normas coletivas, razão pela qual há de ser prestigiada e privilegiada. São com essas singelas considerações que peço vênias dos demais votantes apenas para da ilustre relatora em relação a tal aspecto. E peço vênia para reportar as demais razões recursais como dito pela Justiça. Obrigado pela atenção. Não devem ser deduzidas as horas deferidas nesses autos. E ainda, do parcial provimento ao recurso do reclamado para excluir da condenação o pagamento de 1 hora extra a título de intervalo intrajornada e para determinar que seja observada a aplicação da TRD como fator de correção monetária das parcelas contempladas na condenação. Estou mantendo o valor arbitrário da condenação porque ainda é compatível, determinando aqui a ratificação da atuação para fazer constar como recorrentes Ana Paula Manini e Banco Fibra, recorridos os mesmos. A minha proposta de voto, passa a palavra ao eminente advogado para a sua manifestação. Bom dia a todos, senhor presidente, membros da mesa. Vou manifestar somente em relação à questão do vínculo empregatício com o Banco Fibra. É uma questão bem controversa, porém, ficou caracterizado que uma das atividades principais da reclamante era a visita externa a clientes. Diante disso, fica consumado, por meio até da análise do conjunto probatório, que em momento algum ela tinha acesso à questão de contas correntes, questões de transações financeiras, não trazendo as atividades específicas de bancário. Adentrando na questão das horas extras também aplicadas e deferidas, conforme já citei anteriormente, ela, em próprio depoimento pessoal, confirmou que ela utilizava veículo próprio para fazer visita a clientes, captações em relação ao empregador. Diante disso, ela teria uma jornada externa, em relação à exceção do artigo 621 da CLT, pedindo, então, assim, que seja revogada a questão da jornada extraordinária. No mais, queria agradecer a todos a atenção e um bom dia. Quanto à primeira parte da sustentação, eu já fui enfrentado no julgamento anterior do recurso, não caberia repeti-la agora. Quanto à questão da jornada, eu transcrevo aqui o depoimento pessoal do preposto, que diz que era sugerida a jornada de trabalho de 8 horas, e preposto, quando diz sugerido em audiência, com certeza, o entendimento é que esse era recomendado, e conjugando com as demais provas, eu entendi que a decisão agiu com acerto, só estou excluindo o intervalo entre a jornada, como o trabalho era predominantemente externo, apesar de haver controle, não entendi provado suficientemente que fosse dificultado esse intervalo. Então, eu, em síntese, mantenho a proposta de voto, colho o voto do segundo votante, juiz Helder. Estou de acordo, senhor presidente. Desembargadora Maristela? Também de acordo. Então, a decisão é unânime, conforme já anunciado. Obrigado, bom dia. Próximo. Uma inscrição para assistir ao julgamento, no 30 da pauta, doutor Fernando César Teixeira. Qual pauta? Pauta física. Nessa pauta, a relatora, a doutora Maristela. Eu não aplico ao caso. Pois não. A doutora Maristela vai assistir ao julgamento. Pode anunciar a proposta de voto? Bom, estou admitindo incidente de retratação no artigo 896C da CLT, artigo 14, inciso 3 da Instrução Normativa 38/2015 do TST.
eu estou exercendo o juízo positivo de retratação para determinar a adoção do divisor 180 para cálculo das horas extras, no caso de jornada de 6 horas. Passaram a entender que motorista que trabalha de carro, que maquinista que trabalha de carro... Então, é unânime, conforme anunciado pela relatora. Voltando ao PJE, também há uma inscrição para assistir ao julgamento dos 70 da pauta do doutor Sebastião. A doutora Jusceli Pereira irá assistir ao julgamento. Tem jeito. E para o caso específico, inclusive, não se aplica... Tenta abrir, tá difícil. Eu fui o relator da súmula 38, embora vencido, foi a primeira súmula decorrente do processo de unificação de jurisprudência com base na Lei 13.015. Vamos abrir aqui para a gente... A sorte ou vai assistir por qual parte, doutora? Ser o primeiro relator sorteado para... Pelo recorrente, a reclamada. Eu me lembro perfeitamente dos precedentes. Aguardando aqui. Qual que é o precedente? Do meu ponto de vista, a súmula é inconstitucional, mas eu obedeço, aplico a súmula. Quase chegando lá, 70, que diz a 11.431 colocar do recurso. No acordo, incluir no acordo jornada superior a 8, que não é o caso aqui, né? Ainda que a título de compensação de jornada. Né? O precedente era esse, era o caso daquela fabricante de alumínio, que é o caso da Fernando Alves e Cachaçaria. Então, eu, com todo respeito, esse caso não se enquadra na súmula 38, sim, é um que a jornada é negociada para o turno de um acidente, né? Me lembro então, bem com dele. Todo respeito, eu mantenho a sentença negando ao recurso do trabalho para decidir a respeito disso, mas a minha acompanho a doutora Maria Laura no assistir ao adicional noturno. Então, o voto dela prevalece. Apreciei bastante o tema da questão dos turnos de revezamento em que esse acidente, mais justo a seguinte conclusão. Um voto longo, porque o caso justificaria. É também um processo com sustentação oral à distância, também de Juiz de Fora, processo número 30 da pauta, é o RO número 11, 485, vamos à longa conclusão 2016. Desse voto. Eu estou propondo conhecer dos recursos dos reclamados no método dar provimento parcial, nos termos da fundamentação, para excluir a decisão que determinou o pagamento da indenização por danos materiais de uma só vez e determinar que a condenação no aspecto deverá ser paga da forma de pensionamento. O TST tem autorizado em muitas situações que às vezes inviabiliza para a empresa pagar tudo de uma só vez. Então paga mês a mês. E esse valor mês a mês... Sim, excelente. Doutora, me desculpe, a senhora nos ouve? Sim, perfeitamente. Muito viável em vez de pagar tudo de uma só vez. Também estou propondo conhecer do recurso do reclamante. Está ouvindo também. Excluir a culpa com a palavra relatora para atribuir aos reclamados a culpa exclusiva pelo acidente. Reconhecer a perda de 50% da capacidade laboral do reclamante de forma parcial e permanente decorrência do acidente do trabalho. Eu estou fixar a base de cálculo da pensão no importe de R$ 600,15, que é metade do salário, correspondente a 50% da remuneração deferida ao autor à época do acidente, que deverá ser paga no período correspondente a 26 de janeiro de 2015 até 15 de outubro de 2049, no mês de dezembro, computar um salário a mais. Com a palavra procuradora do reclamante. Essa terceira e um terço de determinar que em relação aos danos materiais sob a forma de pensionamento haverá incidência de memórias da parte vencida e da parte vencenda só se houver atraso. Determinar que essa constitua capital. O recurso da recorrente reclamante, em que diz as horas extras que foi indeferido e as gratuidades, a gente conseguiu pelo entendimento aí de Vossa Excelência. Como o pagamento a questão de horas extras, Excelência, que foi indeferido na juiz sentenciante, ele indeferiu as horas extras, apesar de ter aceitado como prova emprestada a fiscalização tida pelo MTE, que ressaltou que ela não, o cartão de ponto da empresa não obedecia à portaria 1510/2009. Tinha várias irregularidades, principalmente o acesso aos lançamentos de dados, que esses dados eram lançados apenas na sede de Barbacena e não na filial das filiais como o Muriaé.
E teve diversas autuações nesse dia que está nos autos também, estão nos autos dessas autuações. Excelência, o seguinte, um depoimento de testemunha da reclamante, o senhor Hudson, ele é bem claro que ele fala o seguinte: havia muito problema com o sistema de ponto, visto que nunca conferia o número das horas extras trabalhadas com as anotações da ré.